Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Carlos, pastor aqui na Igreja Metodista em Jardim Real, e hoje tem uma devocional poderosa para a sua vida. Quero compartilhar com você a respeito de um rei chamado Uzias, e eu vou falar sobre deixar um legado. Nós vamos aprender algumas características com o rei Uzias que vai fortalecer a nossa vida e vai nos alinhar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. O texto que eu vou ler com vocês está no livro de 2 Crônicas, tá? No capítulo 26, o versículo 1, que diz assim: Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei no lugar do seu pai Amazias. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui é um pouco a respeito desse rei, para você se familiarizar aí. Esse rei foi o 10º rei de Judá. Ele foi considerado um grande engenheiro, de notável saber. Ele fez grandes armas projetadas, então ele ajudou muito na guerra o povo de Israel. E ele fez grandes armas projetadas que arremessavam pedras. Você já viu essas armas, né, nesses filmes medievais? Foi esse rei que ajudou a projetar. Olha que legal. Ele também atirava lanças. Foi um rei que possuiu muitas fazendas, construiu grandes reservatórios de água, fortificou cidades, fortificou torres. E ele também edificou também ali, né, um grande legado. E eu queria com você colocar a primeira característica que eu identifiquei aqui. Talvez você vai encontrar muitas outras, mas eu queria deixar algumas aqui para a gente hoje. A primeira é que ele tinha uma identidade. O seu nome era um nome muito forte. O nome dele significa Uzias, significa o Senhor é a minha força. Olha que legal. Ele já andava na perspectiva, sabendo que o Senhor era a força dele. Olha que nome forte. E aí eu já quero deixar uma dica para você, pai, mãe, você que está sonhando em ter filhos. Escolha um nome forte para o seu filho, porque isso vai fazer toda a diferença. Uzias, ele sabia quem ele era. Ele sabia declarar o seu nome. O meu nome é o Senhor é a minha força. E aí eu quero falar para você que o nome, ele carrega uma grande responsabilidade na sua identidade, tá? Quando alguém perguntar para você quem você é, você sabe dizer quem você é? Uzias sabia. Uzias, ele falava, o Senhor é a minha força. Então, nesse tempo que nós vivemos, nós achamos que nós construímos as coisas diante da nossa inteligência, diante do nosso braço. Uzias, ele já cresceu na perspectiva sabendo que o Senhor era a força dele, a inteligência dele, era tudo sobre o Senhor, não era nada sobre ele. Então muitas vezes nós deixamos Deus de lado e nós pedimos ajuda com Deus só quando as coisas apertam, né? Então a identidade dele, de Uzias, já deixava isso muito claro. Então a primeira coisa que eu quero convidar você nessa devocional, cara, assuma a sua identidade no Senhor. Talvez você anda, tá muito difícil, derrotado, cabisbaixo, mas hoje, permita-se que o Senhor seja a sua força. Faça como Uzias, o Senhor é a minha força. Declare isso, porque o Deus de Israel vai lutar com você. A segunda coisa que eu aprendo é que ele tinha uma paternidade. Isso é muito importante, queridos. Ele teve um pai que buscou o Senhor. Ei, pais, como que está a sua vida? Você está buscando o Senhor? Seus filhos estão vendo você buscar o Senhor numa intensidade? Será que os seus filhos ver você apaixonado por Deus, assim como você é dentro do templo, dentro da igreja, nas celebrações? Os nossos filhos estão nos observando. E a Bíblia fala que ele buscou o Senhor como o pai dele buscou. É muito importante para a gente deixar um legado nessa terra, a gente ser uma pessoa que busca o Senhor de todo o nosso coração, entende? E aí eu vejo também que ele foi gerado na dependência de Deus. Olha só,
porque o pai dele era um homem de Deus, buscava o Senhor, tinha um coração derramado, era temente a Deus. E aí na escolha do nome do filho, ele coloca, olha, o Senhor é a minha força. Então você consegue enxergar essa preparação da transferência para a próxima geração? Então nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande de entregar uma paternidade apaixonada por Deus. Então ele tinha um pai que era apaixonado por Deus, vivia debaixo da dependência de Deus, e isso faz toda a diferença nas famílias, faz toda a diferença na nossa casa. Para Deus resgatar, para Deus restaurar, para Deus fazer uma grande obra, essa paternidade é o plano perfeito de Deus, queridos. Então, pai, você talvez mãe, você é uma mãe separada, você assume o lugar de um pai dentro desse lar, mas eu quero dizer para você, seja firme, né, na sua adoração, na sua devoção, porque isso vai fazer toda a diferença na vida dos seus filhos. Então ele tinha um pai que era apaixonado por Deus. Quando uma criança nasce, eu vou compartilhar com você aqui algumas coisas que Deus colocou no meu coração, não dá tempo de falar sobre tudo, sobre paternidade. Quando uma criança nasce, a mãe, o pai, o que ela faz? Ela fica ali falando, a mãe fica tentando ensinar o filho, a criança a falar mamãe. E o pai? O pai fica ali ensinando a criança a falar papai. Fica naquela disputa, vai falar primeiro mamãe ou papai? E eu me lembro que eu ficava fazendo isso com os meus filhos, papai, 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 até que eles repetissem também, né, papai. É uma emoção enorme do pai, ouvir um filho reproduzir, saber chamar o nome dele de pai, né? Então, que em nome de Jesus, você também possa ensinar os seus filhos a buscar o nosso Deus Pai como nosso papai. Mostrar que ele é a paternidade perfeita para nossas vidas. Satanás, ele tenta, na nossa infância, quebrar essa paternidade. Apagar, sabe, todo o reconhecimento do pai. Ah, o pai é ruim, o pai é mau, o pai abandonou a gente. Não é nada disso. Deus, ele quer restaurar essa aliança. É um tempo da gente renovar a nossa aliança com nossos pais, com os nossos filhos. Talvez seu pai não estava preparado para gerar você na total dependência de Deus, igual o pai desse rei aqui, Uzias, teve. Mas só que nós precisamos perdoar os nossos pais, nós precisamos abrir o nosso coração e orar pela vida deles para que essa aliança seja restaurada. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar, porque Deus é um excelente pai. O problema é com o filho, não é com o pai, o problema é com o filho. Às vezes o filho quer, não quero falar com meu pai, eu não quero me relacionar muito. O problema é com o filho. Deita nos braços do seu pai. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai resgatar esse espírito de adoção para você receber essa paternidade perfeita. E o terceiro é que ele teve um mentor. Ele aprendeu, ele foi discipulado, ele andou com alguém debaixo de uma cobertura, debaixo de uma proteção. E isso é muito importante. Quem que foi o mentor dele? Zacarias. Zacarias esteve a todo tempo ao lado desse rei. Olha, eu li aqui, ele assumiu o reinado com 16 anos de idade, muito jovem, mas ele tinha o quê? A autoridade de Deus sobre a vida dele, ele tinha um mentor. Ele teve uma pessoa que dava conselhos para ele, que ajudava a discipular a vida dele. E isso faz toda a diferença para você deixar um legado. Não ande sozinho, querido. Se você andar sozinho, você não vai conseguir construir um grande legado. Você precisa ser discipulado. Você precisa de uma pessoa para te ouvir, para você abrir o seu coração, para te dar conselhos. Vai fazer toda a diferença. Então tenha um mentor, você precisa andar com alguém. Eu falo aqui na igreja, eu morro de medo de gente que anda sozinho. Sabe por quê? Gente que anda sozinho mostra independência, não quer prestar contas, não quer andar debaixo de uma verdade, quer fazer tudo da sua cabeça. Então, para você deixar um legado, tenha um mentor, querido.
No final eu vou orar para o Senhor enviar um mentor para te andar com você, capacitar a sua vida também. Amém? Então não ande sozinho. Tem alguém com você, tem um profeta na sua vida para profetizar sobre você, para colocar a mão sobre a sua cabeça, para, sabe, apontar o destino para você. Tenha um mentor, tá? E a outra característica é que ele foi instruído em agradar ao Senhor. Tem muita gente que não sabe agradar ao Senhor. O pai dele era um homem temente a Deus, um homem que andava debaixo do favor de Deus. E o filho fez isso também. O filho andou debaixo do favor de Deus. Tem muita gente que está trabalhando para Deus, mas não está trabalhando com Deus. Isso faz toda a diferença, queridos. Nós não somos trabalhadores assalariados, nós somos servos, nós somos filhos. Nós andamos debaixo da dependência do pai. Costumo falar que o filho, ele não precisa se preocupar. O pai sabe que ele está precisando de uma calça, o pai sabe que ele está precisando de uma camisa, o pai sabe que ele precisa se alimentar, sabe fazer compras. Então, você possa também aprender a agradar a Deus, a buscar a Deus de todo o coração. Às vezes a gente fica tão preocupados, nós ficamos tão preocupados em agradar os homens e esquecemos de agradar a Deus. E esse rei aqui, ele sabia como agradar a Deus. Por fim, ele também, eu queria deixar uma característica muito forte aqui dele, é que ele cavava poços. Olha que curiosidade. Ele era um homem que sabia cavar poços, ele sabia onde tinha água, cisterna de águas. Em meio a todo aquele deserto, era um homem que tinha escassez de água. E água é tudo, né, queridos? Água é vida. Então, ele edificava torres ao mesmo tempo e cavava poços. Olha só, na mesma proporção, pega essa medida, na mesma proporção que ele edificava torres, ele ficava numa visão privilegiada. E aí ele conseguia, olha, ali eu posso cavar um poço, ali eu posso ter cisterna de água. Toda vez que você edifica a torre, agora espiritualmente falando, você vai para a presença de Deus, Deus te eleva e a tua visão é ampliada. Você começa a ver lugares que Deus tem para você que você ainda não viu. Então, você consegue enxergar águas. Talvez você está vivendo uma escassez nesse tempo, porque você não está edificando torre e nem cavando poços. Então edifique uma torre, um altar de adoração, busque a Deus e comece a enxergar novas oportunidades, novos caminhos se abrindo para a tua vida. Amém? Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Se fez sentido para você, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui no nosso canal, porque vai fazer com que esse canal comece a crescer cada vez mais e essa mensagem vai chegar também a mais pessoas. Amém? Vou orar com você no nome de Jesus. Pai, eu quero, em nome do teu filho amado Jesus, orar por esse irmão, por essa irmã, por esse jovem, por essa família que está nos ouvindo nesse dia. Que o Senhor ajude eles, Senhor, a ter um pai, um mentor. Ajude eles, ó Pai, a ser capacitado em adorar, em agradar ao Senhor, a buscar a face do Senhor, a edificar torres, a edificar, Senhor, lugares fortes no Senhor e encontrarem soluções, águas. Eu profetizo em nome de Jesus que eles encontrarão soluções para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Um grande beijo no seu coração. Fique com a gente aí, porque tem muita novidade de Deus vindo nesse canal aí. Amém?